E aí, meninada, eu sou o Leonardo Moura, esse é o Cold Shot e hoje eu vou falar sobre entrevistas no quadro branco. Então esse vídeo é para quem está começando a fazer entrevistas, quem está planejando começar a fazer entrevistas em empresas que têm esse tipo de entrevista no quadro branco. Então, para quem não sabe, isso aqui é um quadro branco. A gente escreve uma coisa e depois é fácil de apagar. Então, se você está terminando a faculdade ou quer melhorar a tua carreira, então tem muitas empresas, muitas das melhores empresas, elas fazem entrevistas num quadro branco como esse aqui. Mas o que é uma entrevista de quadro branco? Então, basicamente, o entrevistador vai te perguntar alguma coisa, uma questão de programação, e tu vai ter que resolver ela no quadro. Então é diferente de tu ter ali na tua frente uma IDE, um compilador, que vai te mostrando erros, e tu pode ir testando. Então tu vai ter que realmente pensar bem sobre a tua solução e conseguir comunicar como tu pensa tecnicamente para o entrevistador. Então muitas vezes o que é importante não é nem tu mostrar que tu sabe o código ou que tu sabe os detalhes da linguagem, mas sim tu mostrar que tu tem um pensamento técnico e tu consegue comunicar isso para os teus colegas. Muita gente reclama dessas entrevistas de quadro branco. Então, se tu for na internet pesquisar sobre o assunto, muita gente fala que elas não são efetivas ou que elas não testam realmente a habilidade técnica do programador. E, de fato, elas têm muitos problemas. Então, é possível que um ótimo programador vá mal numa entrevista de quadro branco e que um programador que não é tão bom acabe indo bem. Então elas não são perfeitas, mas é muito difícil, para quem já participou de processo de seleção, é muito difícil conseguir avaliar um candidato e ver se ele é bom ou não. Então, essas entrevistas, apesar de ter vários problemas, elas são o que mais ou menos funciona. Independente delas funcionar ou não, o fato é que muitas empresas elas usam esse tipo de entrevista. Então, se tu quer entrar em muitas empresas boas, como Google, Facebook, etc., tu vai ter que ir bem nessas entrevistas. Então, não tem salvação. Tu pode fazer ir bem, passar, e daí lá dentro tu vai lá e muda o processo de seleção. Mas até tu entrar, tu vai ter que passar nessas entrevistas de quadro branco. Antes de eu explicar e dar um exemplo aqui do que é uma entrevista de quadro branco, eu vou falar algumas coisas que é bom fazer antes da entrevista. Então, em geral, tu vai receber um e-mail da empresa falando algumas coisas e talvez dê algumas dicas do que tu precisa saber para aquela entrevista. Então, se a empresa foca mais em alguma linguagem de programação, ela vai te dizer que tu tem que saber bem aquela linguagem de programação. De repente, se a entrevista for mais baseada em problemas técnicos, de repente ela te dá uns ponteiros de quais materiais tu vai ter que ver ou quais algoritmos é bom que tu saiba. Então, o primeiro passo antes dessa entrevista é saber o que realmente é esperado dessa entrevista. De repente, conversar com pessoas que já fizeram essa entrevista ou pesquisar online. E daí estudar esse tipo de problema que cai nessa entrevista. Então, tem muitos sites com problemas de entrevista ou livros, pode pesquisar. Então, o livro que é ótimo é o Cracking the Code Interview, link na descrição. E esse livro tem vários problemas, é uma camalhação de problemas que tu pode resolver e lá tem como a discussão que pode acontecer nesse tipo de entrevista. Então tem também uma quebra dos problemas por área, então tu pode concentrar numa área que talvez não seja tão bom. Então a primeira dica é se preparar e praticar e fazer vários exercícios desses antes da entrevista. Daí a segunda dica é praticar com um quadro de verdade. Se tu não tem um quadro, não é tão caro um quadro branco, mas pode também pegar um vidro e praticar no vidro. O importante é que tu tenha o controle da caneta, que não é tão fácil, e tu consiga demonstrar bem o teu código num quadro e controlar o espaço. Então é importante que tu não comece a programar, por exemplo, aqui na última linha e daí de repente acaba o espaço. Então isso é uma coisa que é bom praticar também. E a terceira coisa que é importante é tu fazer entrevistas simuladas com teus amigos. Essa prática é muito importante para tu saber o que esperar dessas entrevistas. Então, por exemplo, uma pergunta que pode ser feita, aqui bem simples, só para demonstrar, é Fibonacci. Então, o entrevistador vai dizer o seguinte:
eu quero que tu implemente Fibonacci, a sequência de Fibonacci. Então eu vou dar uma entrada I, eu quero saber qual é o iésimo elemento da sequência de Fibonacci. Então nesse momento é bom tu clarificar algumas suposições que tu tem. Por exemplo, eu vou receber elementos negativos. Então esse tipo de pergunta tu tem que ir clarificando para saber exatamente o que o entrevistador quer. Antes de começar a escrever no quadro, tu tem que conversar e saber entender exatamente o que o entrevistador está perguntando. E também fazer esse processo durante o processo de resolver. Porque o entrevistador pode estar querendo uma coisa e tu está começando a fazer outra. Depois, a segunda coisa que é importante fazer é casos de teste. Então, por exemplo, no caso do Fibonacci, a gente não sabe se começa do 0, se começa do 1. Então, a gente vai começar a fazer uns casos de teste aqui. Então, minha função para 0 vai ser 1, para 1 vai ser 1. Então, agora nesse momento já sabe, ó, começa do 0 e isso vai clarificando com o entrevistador. Então, depois que tu fez alguns casos de teste, que isso vai te ajudar na hora de escrever o código também, daí sim tu vai começar a resolver o problema. E daí é importante, uma coisa que é bem importante é tu não ficar mudo. Então muita gente começa a pensar no problema e fica parado e não fala nada e fica pensando. É importante que tu verbalize o que tu está pensando. Porque tu quer demonstrar pro entrevistador a maneira como tu pensa. Então quanto mais tu vai falando a tua ideia de como tu tá resolvendo na tua cabeça o problema, melhor. Eu acho que a maneira simples de fazer isso seria uma função recursiva, por exemplo. Daí o entrevistador pode dizer: mas eu não queria uma função recursiva, eu queria que tu fizesse iterativamente. Então, tu não perde tanto tempo pensando na função recursiva assim, e tu já vai avançando. Se o problema que o entrevistador te der é um problema que é cabeludo, que tu não sabe como resolver, começa com a solução mais simples. Então, por exemplo, vamos dizer que ele pede um caminho mínimo num gráfico e tu não saiba o algoritmo. Começa a falar, eu posso tentar listar todos os caminhos e pegar o menor. Então esse tipo de coisa ajuda, faz com que tu não fique em silêncio e mostre que tu consegue se comunicar tecnicamente e tu consegue discutir esse tipo de solução com o entrevistador. Então uma vez que o entrevistador, tu comunicou como tu vai resolver o problema, o entrevistador ele vai dizer, ok, então pode programar isso, alguma coisa assim, e daí tu começa a escrever no quadro. Então é sempre bom tu ter essa comunicação para não começar a fazer alguma coisa que de repente não é o que o entrevistador quer. Então daí a gente vai começar a escrever no quadro. Então a maneira que eu vou fazer é, eu vou manter duas variáveis, uma dizendo qual é o valor anterior e o valor atual, e daí eu vou percorrendo, eu vou fazer um for daí para ir até o elemento e vou atualizando essas variáveis aí. Então aqui a gente tem que ficar tranquilo. Então é importante que se tu, de repente, no meio de resolver ou até durante a parte que tu está discutindo o problema, tu ficar nervoso, é importante que tu respire, pare, respira. Se tu tá vendo que tá entrando em pânico, isso é uma espiral de terror. Então o pânico vai te deixando mais pânico e tu vai vendo que vai ficando em pânico, vai entrando mais em pânico. Então é bom que tu pare, respire pausadamente e daí volte aqui ao problema e não... Isso é mais fácil de falar do que fazer na hora, mas quanto mais entrevista tu fizer, mais calmo tu vai ficar. Então nessa parte aqui a gente vai checar a nossa solução. Então, por exemplo, o que acontece se a entrada for 2? Então aqui a gente vai fazer um range, ele vai rodar para o 2. Então o temporário ele vai receber 2, o anterior vai receber 1.
e daí o atual vai receber o 2, né? E daí pro 3 ele não vai rodar, então vai retornar 2. Então basicamente é isso a entrevista. Tu vai receber o problema, discutir as suposições, fazer alguns casos de teste, daí escrever no quadro e de repente o entrevistador vai discutir algumas coisas. Às vezes o entrevistador vai te perguntar se tu tem certeza que aquela solução está certa. Então isso não necessariamente significa que ela está errada, tá? Então não fica nervoso se ele te perguntar se ela está certa, tipo, só confere bem a tua solução e fala com certeza se está certo ou não. É importante também que esses problemas não necessariamente o entrevistador quer que tu saiba uma solução direta. Às vezes é uma conversa. Então, mesmo que tu não saiba, o entrevistador ele vai te ajudar às vezes e vai te levar à solução que é boa o suficiente. Então, isso é entrevista. Como vocês podem ver, não é um bicho de 7 cabeças. Se tu se preparar bem e treinar bastante, tu vai passar, com certeza. Acredito em você. A última coisa que é importante é, supondo que tu não for bem na primeira entrevista. Então, essas entrevistas de quadro branco não são pra mim, não quero mais fazer, não consigo. É importante que tu tenha a mentalidade que cada entrevista que tu falhar, quer dizer que tu está mais perto da entrevista que tu vai passar. Então, vê isso como um aprendizado, anota lá o que aconteceu de errado, onde tu falhou, o que tu tem que estudar mais, e daí na próxima entrevista tu vai estar mais preparado. Não desista. Dica bônus. Acompanhe o Cold Short, se inscreva, aperte ali o sininho ali para receber notificações no celular, que eu vou mostrar vários problemas de entrevista, como resolver, e problemas interessantes, e vai ficar uma pessoa mais interessante se me acompanhar e me seguir, e principalmente se tu compartilhar nas redes sociais. Então espero que esse vídeo tenha te ajudado. Beijo para quem é de beijo.